Alô, alô! 1º de janeiro de 2020, o ano 1 da nossa luta pela abolição da escravatura da cidadania brasileira pelos bandidos, gatunos, cínicos das cúpulas dos 3 poderes da nossa insana república. Para começo de conversa, eu devo dizer a vocês que vai ser uma luta insana, mas nós temos condições de enfrentá-la. Eu já percebi que uma das brechas que vamos poder usar é a divisão no Supremo. Não existe um Supremo Tribunal Federal, existem 11. Cada membro é um poder judiciário em si. 6 dos 11 já se demonstraram cínicos ao ponto de inventar coisas como a proibição de um juiz exigir o começo de cumprimento de pena a condenados na segunda instância. E a outra questão é a questão do tal do juizado de garantias. O juizado de garantias tem a participação na sua criação, participação criativa mesmo, de Alexandre de Moraes. Quando o Sérgio Moro mandou o pacote anticrime para o Congresso, imediatamente o Botafogo do propinoduto da Odebrecht, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, inventou uma comissão para analisar esse pacote a partir da ótica do ministro Alexandre de Moraes, que foi o relator daquele decreto infame do Supremo que proíbe qualquer cidadão de dirigir qualquer palavra desagradável a respeito de um membro qualquer do Supremo, que terminou, inclusive, na infame censura à revista Cruzoé. Eu lembro que o Mário Sabino falou que não esquece, eu também não esqueço. Pois é, ele usou como instrumentos dele o Centrão, através da deputada Margarete Coelho, que é a presidente dessa tal comissão inventada pelo Maia, do PP do Piauí. PP, como vocês sabem, é um dos partidos, uma das legendas, que mais ofereceram membros para as suspeições da Operação Lava Jato e de outras operações de combate à corrupção. O Paulo Teixeira completou o time para escrever esse absurdo de que tem um juiz a mais, de dobrar o número de juízes no Brasil para que tenha um juiz de garantias, cujo trabalho já é feito pelas turmas de 3 desembargadores dos tribunais regionais federais. Pedir licença porque está muito seco. Peço desculpa pelas lufadas de vento aqui no som, mas é o jeito. Fazemos aqui porque eu não tenho outra solução. Pois bem, então o Dias Toffoli, que é evidentemente um dos 6, é o líder dos 6, é o presidente do Supremo, é o advogadinho geral da União do Lula, é o advogadinho das bancadas do PT comandadas pelo Zé Disseu, o petista em plantão no Supremo Tribunal Federal como presidente. Quando começa o plantão, começando desde que foi decretado o recesso e indo até o dia 20, ele é o encarregado. Aí, no dia 20, o encarregado passa a ser o vice-presidente Luiz Fux, que pertence ao outro lado, né, dos que não são garantistas. Pois bem, então aí vai começar o imbróglio, né? Os partidos, as legendas, Cidadania e Podemos, apresentaram uma ação de inconstitucionalidade ao Supremo para tentar deter essa loucura, essa insânia, que é provado que é insânia só pelo aplauso, quem aplaude, né? Agora mesmo os advogados do Lula já aplaudiram isso, o próprio Lula, a Gleisi Hoffmann, o Marcelo Freixo do PSOL está dizendo que a emenda, o dispositivo legal é dele, foi escrito por ele, está disputando a autoria, né? E você vê quem é que está do outro lado, aqueles que dizem, como eu, que aquilo é um absurdo, né? O Sérgio Moro, para começo de conversa, o Modesto Carvalhosa, o senador Iovisto Guimarães, etc. Então, essas tentativas de recursos dos partidos e das associações, né? A Associação dos Magistrados Brasileiros e a Associação dos Juízes Federais do Brasil,
essas não terão chance enquanto o Dias Toffoli estiver no plantão, mas passam a ter chance de uma decisão monocrática a favor do bem pelo ministro Luiz Fux. Eu não confio em nenhum dos 11 ministros do Supremo, mas esse ministro, ao lado de Barroso, Luiz Eduardo Barroso, Edson Fachin, Carmen Lúcia, né, tem, até às vezes do decano Celso de Mello, tem manifestado um certo sentimento, não digo pode até ser de populismo, como diz o adversário dele, mas o certo é que o Fux poderá começar a dar uma decisão a nosso favor, mas aí é claro que o Dias Toffoli vai logo convocar uma reunião de plenário para derrubá-la, né? Ele não quer nenhum impedimento, ele já fez questão de dizer que mandou um recado para o Bolsonaro de que a decisão era legal, era constitucional. Então ninguém que espere nenhuma ajuda dele. Mas eu estava aqui nessa varanda que vocês estão me vendo, de frente, o mar fica um pouco longe, mas fica aqui na frente, numa rede, e fiquei pensando numa coisa. Nós não vamos ter muitas chances no Congresso. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o Rodrigo Maia, o Botafogo, do propinoduto da Odebrecht, eles vão combater, enquanto puder, quaisquer tentativas de impeachment de Gilmar Mendes, de Dias Toffoli e de outros ministros do Supremo, e, sobretudo, a questão da lava-toga, com o apoio, inclusive, do Bolsonaro, através do filho dele, Flávio Bolsonaro. Bolsonaro, aliás, que sancionou o tal do negócio do juiz de garantia. Então, eu duvido que ande, ou pelo menos com a velocidade necessária, qualquer iniciativa nessa direção, né? Por exemplo, a iniciativa de ressuscitar a jurisprudência de que condenados em segunda instância podem ter autorizados pelos juízes o início do cumprimento de sua pena. Pois bem, essa coisa no Congresso não pega, porque no Congresso ou tem condenado, ou tem acusado, ou tem indiciado, ou tem processado, ou tem temeroso, aquele que sabe que participou da safadeza e tem medo de ser atingido. Então, eu estou começando a descobrir que está surgindo no próprio interior da justiça, nas duas primeiras instâncias, uma reação que pode ser mais útil para nós do que uma reação no Congresso. O Congresso é muito difícil, tem que haver uma aprovação de 3/5 para fazer emenda constitucional, e o trabalho da justiça, mesmo que seja derrubado nos altos escalões, ele sempre expõe as mazelas da própria justiça. Eu quero lembrar a vocês que até agora, até 2019, não houve uma devassa para valer da corrupção do judiciário, né? Se esperou isso na delação premiada do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e agora está havendo uma esperança em relação à Operação Ápios, que está da Polícia Federal, que está removendo os escombros da Operação Castelo de Areia, removendo a areia do castelo, né? E aqui na Paraíba, onde eu estou, nós já tivemos uma exposição paralela na questão da Operação Calvário, o juízo final, que levou à cadeia o ex-governador Ricardo Coutinho, que mantém na cadeia o irmão dele, Coriolano Coutinho, cujos advogados são filhos do presidente do Superior Tribunal de Justiça, José Otávio Noronha, e que permitiu que o Ricardo Coutinho fosse solto do presídio juiz Hitler Cantarese de Mangabeira, mas manteve o seu irmão e outros bandidos lá. Também soltaram a deputada Estela Isabel, mas isso aí pode desembocar, segundo me informou uma fonte confiável aqui, na Operação Apocalipse, que aí sim vai pegar o Tribunal de Justiça. Outra perspectiva incrível é a possibilidade de nós termos uma delação premiada muito frutífera a respeito dos mandões, dos maganões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com a delação de Leles Teixeira,
que foi presidente da FE Transporte, apesar de não ser dono de empresas de transportes, e que pode ajudar na delação do Palocci naquela história de que o Márcio Tomás Bastos indicava juízes dos altos tribunais em troca de dinheiro das empreiteiras corrupteiras, tirando dos quadros da esquerda, dos advogados da OAB, etc. Então, a nossa esperança, eu acho, é que surja cada vez mais uma operação de baixo, lá do Ministério Público, que tem sido atacado por Gilmar Mendes, da Polícia Federal, da Justiça Federal, para que a lava-toga aconteça sem sair do Judiciário, sem necessidade do Supremo. Está ficando difícil continuar esse vídeo, porque tem aqui um carro de som que atravessou justamente nessa hora, e eu vou aproveitar para acabar prometendo que voltarei amanhã, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará, até porque o Arthur está ali no braço da mãe querendo ir passear na praia. E a esse apelo eu não resisto. Pois bem, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.